Olá, vamos então a mais uma aula sobre economia e agora a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 2 do livro de Introdução à Economia do Mankiw. Então, para isso, eu reservei aqui uma apresentação. Essa apresentação ela é baseada no livro mesmo, disponível pela editora. A editora disponibiliza para a gente uns slides, então aproveita e adapta os slides aqui para vocês verem, né? Então, dessa forma, só para a gente ver aqui, a gente está na parte 1 de introdução e aí vamos falar um pouco sobre o capítulo 2, né? Então, o que o capítulo 2 fala sobre o pensamento dos economistas, como os economistas pensam. Então, basicamente, os economistas têm dois papéis. A gente tem um papel do lado científico, e são cientistas, né? É uma ciência que tenta explicar o mundo usando métodos científicos. Também ele age como, né, conselheiros políticos, né? São técnicos políticos. Então, constantemente a gente vê falando na mídia sobre os economistas dando opiniões políticas. Então, pensando agora sobre a ótica, né, cientistas e políticos, sobre a ótica cientista, como que os economistas pensam? Pô, é uma ciência. Então, assim como a ciência, apesar de não ser uma ciência exata, como física, química, é uma ciência social, né, humana. E aí trata diretamente com o ser humano, comportamento da sociedade. Mas, assim, o método, ele segue o método científico, né, que você traça toda uma teoria, seja ela matemática, seja ela por meio de exploração, traça uma teoria. A partir da teoria, vamos descobrir se ela realmente acontece na prática, as evidências, né? E aí nesse caminho, a gente traça as hipóteses do que pode acontecer. Então, os modelos teóricos falam, então, se eu aumentar a taxa de juros, pode ser que eu vou reduzir a inflação. Então, o modelo teórico fala isso. E aí, na prática, vamos ver, aí a hipótese que vai acontecer, aumenta os juros, cai a inflação. Quando o governo realmente aumenta os juros, a gente observa os números se cai a inflação. Então, essas hipóteses. Então, os modelos econômicos são modelos assim traçados por grandes economistas, que tem até prêmio Nobel sobre isso. Eles pensam a sociedade no meio de um modelo específico. Então, para a gente entender um pouco mais, vamos imaginar aqui um primeiro modelo, que é o mais tradicional. Eu vou detalhar um pouco depois, que eu trouxe aqui para vocês, que é o diagrama de fluxo circular da sociedade. Então, de um lado, repara que eu tenho as famílias, as empresas, do outro eu tenho as famílias. Então, eu tenho a sociedade, famílias. Eu tenho as empresas, né? O que as empresas fazem? As empresas fornecem bens e serviços para que as famílias compram. Então, você vai lá no mercado, você vai no supermercado, você vai comprar os produtos que essas empresas, indústrias produziram. Então, você vai no supermercado. O que é o supermercado? É um mercado de bens e serviços, né? E aí, as pessoas, as famílias, elas vão pagar por isso, elas vão gastar, que esse pagamento que a gente faz vai ser justamente a receita das empresas. Então, as empresas ganham com a venda desses produtos. Por outro lado, a gente tem o outro ciclo inverso, que essas empresas elas só funcionam, só tem essa produção de bens e serviços se elas tiverem fatores de produção. Então, o que são esses fatores de produção? Basicamente, é trabalho, terra e capital, que são os mais tradicionais. Depois a gente vai detalhar um pouco mais. Mas, então, vamos pensar o trabalho que é mais fácil. As famílias fornecem a mão de obra no mercado de mão de obra, o mercado de fatores de produção para as empresas. Então, a família vai trabalhar nas empresas, produz o produto, depois ela vai no mercado de bens e serviços e consome aquele produto. Então, as famílias fornecem os fatores de produção para as empresas produzir os bens e serviços. Obviamente, para o trabalho, as empresas pagam o salário, para a terra elas pagam os aluguéis e para o capital elas pagam o lucro. Depois a gente vai ver isso aí com mais detalhes. Elas pagam o que vira a renda das famílias. Então, esse é o modelo. Esse é o modelo. Funciona assim na prática? Eles vão falar assim, poxa, funciona, mas existe um mercado financeiro aqui que não tá registrado, existe um mercado internacional também não está muito bem desenhado, existe um governo que não está bem desenhado. Ou seja, você está melhorando o modelo pressuposto pelos economistas há muitos anos atrás. Outro modelo que existe, também só para a gente entender, é que existe uma restrição, escassez de serviços e de produtos, né? E aí gera uma fronteira de produção. O que é essa fronteira? Só observar aqui, ó. Imagina que eu sou uma empresa, então eu posso produzir entre carros ou computadores. Então eu tenho um espaço físico, um recurso, capital, terra, capital, e tem mão de obra, né? E o trabalho. O recurso eu compro os insumos. Com esses insumos, esse local, essa mão de obra que eu tenho, eu posso produzir ou carro ou computadores. Se eu usar todos os meus recursos para produzir carro, eu vou produzir 1.000 carros.
Se eu for usar todos os meus recursos para produzir computadores, eu vou produzir 3.000 computadores. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso mesclar entre carro e computador. E aí me gera essa fronteira aqui, ó, essa fronteira de eficiência. E aí o que acontece com essa fronteira? Eu posso produzir, por exemplo, o item B aqui, ó, produzir 700 carros usando recurso e parte do recurso eu produzo 2.000 computadores. Então, se as empresas estão na fronteira, é aquelas que conseguem usar os recursos da melhor forma possível. Aí você fala, mas eu posso produzir 300 carros e produzir 1.000 computadores. Posso, então eu vou ter recurso sobrando ou eu não estou sendo eficiente. Se eu sou eficiente, eu estou usando todos os recursos da melhor forma possível, que eu fico aqui nessa fronteira, um ponto na fronteira. Dá para acontecer de eu ser um C, produzir mais carros e mais computadores fora da fronteira? Não dá. Só se eu melhorar a produtividade. Então, aumenta a tecnologia aqui de produção de computadores, aí eu consigo produzir mais computador, aí a minha fronteira muda para cá. Eu aumento, suponhamos para 4.000, eu aumento o número de computadores produzidos e aí muda esse meu comportamento da minha fronteira. A gente vai ver isso com mais detalhes depois. Mas, assim, é um modelo. Funciona. Existem diversos cálculos matemáticos, modelos econométricos. A estatística da economia a gente chama de econometria. Então, existem diversos modelos econométricos que buscam calcular essa fronteira de produção e determinar qual empresa está mais eficiente. Então, aqui eu comentei, eu acabei de falar para vocês, essa possibilidade de produção, ela está nos pontos de produção, ela está, resultado é altamente eficiente. Se ela está fora, então é uma empresa não eficiente. Fora, dentro, assim, na parte interna, né? E se ela está muito para fora, é impossível acontecer isso, porque os recursos são escassos. A partir daí também, então, tem aí 2 modelos econômicos. Os economistas eles pensam esses modelos e depois eles tentam trazer em termos matemáticos como pode funcionar isso e refletir e testar a posteriori por meio de estudos empíricos como que funciona. E daí a economia ela foi evoluindo, que ela surgiu 2 grandes ramificações. Por isso que eu mostrei que são 2 livros, ó, eu tenho macroeconomia e microeconomia. Quais são essas 2 ramificações? A microeconomia trabalha exatamente você pensando na empresa. Então, como que eu vou maximizar os meus recursos da empresa, meu custo de produção, meus fatores de produção, o lucro que eu vou ter na empresa. Então, eu estou pensando na empresa exclusivamente e nas famílias de forma geral. Agora, a macro, eu já pego o contexto macro. Então, eu não estou pensando em já estou pensando em nível país. Então, todas as empresas produzindo, tudo acontecendo de forma geral. Então, os estudos macroeconômicos já estão falando mais em questões de preço, de inflação, de desemprego, o que gera o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico. Então, é uma coisa mais assim, nível país, né? Nível mundo, PIB, né? Taxa de juros, que é um estudo mais macro. E aí a gente tem também o economista sob a ótica da política. E aí o economista ele pode fazer declarações positivas ou declarações normativas. O que seriam declarações positivas? O economista que usa como conselheiro político declarações positivas. Ele vai descrever e tentar descrever um mundo como ele é. Né? Ou seja, até o livro traz aqui, imagina o seguinte, ó, as leis do salário mínimo causam desemprego. Ou seja, isso daqui é uma declaração positiva. Você já está explicando como que o mundo é. Ou seja, as leis causam desemprego, as leis de salário mínimo. Aí você fala, poxa, por que salário mínimo causa desemprego? Pô, então, se eu não tenho salário mínimo, eu posso contratar pelo qualquer valor meus funcionários. Então, imagina que eu tenho uma capacidade de R$200 de pagamento, eu pago dos R$100 para um, R$100 para outro, e emprego 2 pessoas para produzir. Agora, se o governo determina que o salário tem que ser no mínimo de 200, eu consigo contratar um só, então vai gerar um desemprego. Então, o salário mínimo, dependendo do valor, ele gera o desemprego. Aí, o que seria uma declaração normativa? É uma declaração mais prescritiva, que tenta prescrever como o mundo deveria ser. Então, o que seria um exemplo de normativa? O governo deveria aumentar o salário mínimo. Né? Então, está prescrevendo como deveria ser. Recomenda-se que aumente o salário mínimo. Então, por que os conselhos dos economistas nem sempre são seguidos? A gente vê que os ministros da economia, atualmente o Paulo Guedes, sempre fala isso. Fala assim, poxa, eu sou um técnico, então o que eu falo é com base nos números, nas evidências, nas teorias. Então eu falo, ó, é interessante que o governo corte seus gastos para que aumente os investimentos da sociedade, sabe? Controle os gastos.
Agora, uma coisa é falar assim, tem que cortar gasto, congelar salário do funcionalismo público, tem que reduzir aí os gastos com aposentadoria. A outra coisa é, no trato político, conseguir fazer aprovar essas propostas, porque aí tem as classes trabalhadoras que entram com recurso, né, contestando uma coisa ou outra. Então, assim, é muito difícil você equacionar todas as decisões políticas com as decisões técnicas, né? Então, nem sempre o que os economistas prescrevem são seguidos. Então, é assim, busca achar, a política é assim, a democracia, principalmente, vamos tentar achar um equilíbrio entre o que o técnico fala e o que o político consegue aprovar, né? E aí, só que aí, quando a gente vai ver na prática, os telejornais é muito prático nisso daí. Sempre mostra que dos dois lados, mesmo os economistas, eles não existe um consenso na sociedade, principalmente dos técnicos de economia, né? Por exemplo, o governo fala a gente tem que cortar os gastos do governo. Então, existe uma vertente que fala que o governo tem que equalizar suas contas públicas. Existe uma outra que fala, não, quanto mais o governo gastar, mais vai gerar crescimento econômico. Então, tem um multiplicador incide aí nesses gastos. Eles não têm um consenso. Por quê? Por questões de percepção da realidade, julgamentos científicos. Então, a economia ela tem dois grandes mundos que a gente fala. De um lado, a gente tem a economia ortodoxa, que é o tradicional, mainstream, em que só acredita naquilo que os modelos matemáticos realmente falam e realmente são comprovados por estudos empíricos. Então, eu falo, ó, se eu aumentar o nível de moeda, vou gerar inflação. Aí você faz um modelo matemático que mostra que geralmente funciona, olha os países que aumentaram a quantidade de moeda de circulação que também tiveram inflação, então beleza. Então esse economista ganha lá um prêmio Nobel e ele entra para o grupo dos ortodoxos. Existem os heterodoxos, que é aquelas economias assim mais emergentes, aquelas teorias mais novas que ainda não são comprovadas empiricamente, né? Então tem teorias monetárias que falam assim, não, você pode imprimir o tanto que você quiser, que não vai gerar necessariamente inflação e o governo pode mesmo se endividar, não tem limite de endividamento. Só que na prática a gente não vê muito se isso funciona ainda, porque não é muito aplicado ainda. Então ainda está mais no ramo das ideias, né, os heterodoxos. Os ortodoxos já é uma coisa mais consolidada na literatura. E aí, assim, do momento em que as teorias heterodoxas começam a ser validadas na prática, e elas vai se tornando uma teoria ortodoxa. Então, assim, essas percepções de realidade entre os economistas são diferentes, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais. Recomendo que vocês leiam aí o capítulo 2 do livro para você entender um pouco o que passa na mente dos economistas. Então, até a próxima, e aí a gente vai estudar posteriormente o capítulo 3. Então, abraço a todos.